Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos continuando aqui com o nosso livro O Deus Esquecido, que é um livro que fala sobre o poder e a ação do Espírito Santo. De antemão, quero pedir desculpa a vocês que já me acompanham pela diferença na voz. Tô com um probleminha no céu da boca e está me atrapalhando a falar direito. Mas isso é só um detalhe e a gente não vai parar o nosso livro. Capítulo 3. A teologia fundamental do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Suas obras são inefáveis em majestade e inumeráveis em quantidade. Como podemos conceber algo que se estende além das gerações? O que ele fazia antes do início da criação? Quão grandes são as graças que ele derramou sobre as coisas criadas? Com que grande poder ele governará as eras que ainda estão por vir. Ele existia, ele pré-existia, ele coexistia com o Pai e o Filho antes das gerações. Mesmo que você consiga imaginar alguma coisa além das eras, descobrirá que o Espírito Santo está muito além. São Basílio Magno. Talvez você questione o motivo pelo qual falo sobre a teologia do Espírito Santo neste capítulo. Os aspectos mais importantes da vida não são o que as pessoas fazem e como vivem? Será que faz tanta diferença o que elas pensam sobre alguma coisa? São questões legítimas. O que você faz e como você vive são aspectos absolutamente vitais. Sem obras e sem fruto, toda a teologia do mundo faz pouco sentido. Mas a teologia continua sendo importante. As coisas em que você acredita determinam, sem dúvida alguma, sua maneira de agir. Por isso, enquanto a boa teologia pode nos levar a viver uma vida de temor a Deus, uma teologia ruim sempre aponta para a direção errada. Quando estudamos o Espírito Santo, a teologia ruim pode nos conduzir a uma vida ineficaz ou, pior do que isso, a uma vida desperdiçada no esforço de conquistar alguma coisa a que o Espírito de Deus se opõe. Por isso, neste capítulo, fundamentaremos melhor nossa compreensão a respeito do Espírito Santo, analisando alguns princípios bíblicos básicos relacionados a quem ele é e o que ele faz. Em minha época de estudante seminarista, encontrei muitos acadêmicos muito mais inteligentes que eu e vários deles passaram anos estudando aspectos particulares da teologia. Vi com frequência artigos escritos por pessoas brilhantes que tinham visões opostas sobre as mais variadas questões e foi difícil chegar à conclusão de que aquilo em que eu realmente cria estava certo. Cada lado da discussão apresentava argumentos convincentes e bem fundamentados. Como eu mencionei, eram pessoas brilhantes. Quando eu finalmente estava para terminar meus estudos, em alguns desses assuntos, em geral, mostrava certa inclinação a um lado em particular, mas raramente podia dizer que tinha certeza total a respeito daquilo. Havia sempre uma sombra de dúvida. E nunca me senti à vontade com a declaração que um professor fez. Se você está com 50% de certeza, pregue como se tivesse certeza absoluta. Para mim, isso é uma forma de enganar as pessoas. E mesmo que eu tenha 90% de certeza, por que não assumir isso? Ainda que alguns dos debates e das conversas em que nos envolvemos sejam secundários e não precisem chegar a uma solução definitiva para vivermos em fidelidade a Deus, muitas questões teológicas são muito importantes, vitais mesmo para a nossa fé. São elas que acreditamos, determinam nossa maneira de agir. Quando se trata da doutrina do Espírito Santo, não quero cair na armadilha de fazer distinções abstratas ou confusas. Quero me concentrar nas questões teológicas que moldam a nossa fé e o nosso comportamento. À medida que eu elaborava esse capítulo, percebia quão ridículo pode ser para uma pessoa, seja ela quem for,
dizer o que pretende explicar o que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que não podemos compreender Deus por completo, e tenho certeza de que não sou uma exceção a essa regra. Há coisas a respeito de Deus que permanecem envolvidas em segredo e mistério, coisas que jamais saberemos a respeito dele. Mas também há muitas coisas reveladas e essas temos acesso. Em Deuteronômios 29 e 29. Nesse capítulo, vou falar sobre algumas das coisas que foram reveladas sobre o Espírito Santo. Falarei sobre o que ele faz em nossa vida e no mundo e sobre como ele é. Tenha em mente que não se trata de um estudo exaustivo sobre o Espírito Santo. Não pretendo abordar cada versículo da Bíblia que se refere ao Espírito Santo, porque mesmo que eu fizesse, o Espírito de Deus é infinito e não pode ser completamente compreendido pelos seres humanos. Saiba que, mesmo buscando entender mais e mais o Espírito, ele é muito maior do que você jamais seria capaz de assimilar. Isso não é desculpa para deixar de buscar um conhecimento maior do Espírito Santo, mas não o limite ao que você pode aprender sobre ele. O objetivo não é compreender Deus totalmente, mas como adorá-lo. Permita que o próprio fato de não poder entender Deus em sua totalidade leve você a louvá-lo por sua infinita grandeza. Ao nos envolvermos nessa conversa, não devemos nos esquecer de que estamos pisando em solo sagrado. O Espírito Santo trouxe vida à criação e continua sustentando-a. Como lemos no livro de Jó, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, 4. Só posso continuar escrevendo porque ele me permite. Você só pode continuar lendo, ouvindo, porque ele o capacita e sustenta para tal. Já vi o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo descrito como as 3 partes de um ovo: a casca, a gema e a clara. Também ouvi algumas pessoas dizendo que Deus é como um trevo de 3 folhas. Ele possui 3 braços, mas os 3 fazem parte daquele único trevo. Outra comparação popular é com os 3 estados da água: líquido, solo, que é o gelo, e gasoso, que é o vapor. Ainda que tudo isso sirva como belas metáforas para explicar um mistério inexplicável, o fato é que Deus não é como um ovo, um trevo de 3 folhas ou os 3 estados da água. Deus não é igual a coisa alguma. Ele é incompreensível, incomparável e completamente diferente de qualquer outro ser. Está além de nossa dimensão de existência e, por essa razão, além de nossa capacidade de classificá-lo. As analogias podem até ser úteis na compreensão de determinados aspectos de Deus, mas devemos tomar cuidado para não achar que elas podem, de alguma maneira, esgotar a explicação sobre a natureza divina. Adoro o versículo do livro de Isaías, que as pessoas geralmente interpretam como uma passagem bíblica natalina. O texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Bem aqui neste versículo tão citado, vemos uma referência sobre o filho como sendo conselheiro e o pai. Essa passagem bíblica e muitas outras impedem que tentemos explicar demais um mistério divino. Não é algo facilmente divisível entre 3 pontos principais que fazem sentido, mas funciona bem e é lindo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Ao começarmos a estudar verdades básicas a respeito do Espírito Santo, poderíamos partir a partir do livro de Gênesis, onde constatamos que o Espírito Santo estava presente e ativo na criação do universo, e a partir daí traçar um mapa de suas ações ao longo de todo o Antigo Testamento.
Mas começaremos nossa visão geral no livro de Atos, quando o Espírito desceu e começou a habitar nos discípulos. Os primeiros 2 versículos do capítulo dizem que estavam todos reunidos num só lugar e que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. O texto afirma que esse vento encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Imagine comigo essa cena. Jesus Cristo, a pessoa que você passou os últimos 3 anos seguindo, aquele a quem dedicou sua vida, havia simplesmente subido ao céu. Você viu com seus próprios olhos. Você e aquelas pessoas que se tornaram tão próximos quanto sua própria família. Todos eles estavam reunidos em Jerusalém, na casa de alguém esperando. Você sabe que alguma coisa está para acontecer, porque Jesus falou sobre isso. Disse que vocês deveriam esperar, mas ninguém sabe exatamente pelo quê, ou nesse caso, por quem. Talvez você esteja cansado de tanto se perguntar quantos dias faltam para que isso, seja lá o que for, porque você não faz a menor diferença, aconteça. De repente um som enche a casa inteira e então línguas de fogo aparecem e descem sobre cada pessoa presente. E aí acontece. O versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja bem, estamos falando daqueles mesmos discípulos que se dedicaram a seguir Jesus, não importando o sacrifício, mas que se espalharam assim que o mestre foi preso. No episódio narrado nessa passagem bíblica, eles estavam reunidos e, sem dúvida, confusos a respeito de como deveriam proceder agora que Jesus havia ascendido aos céus. Mesmo assim, quando o Espírito Santo desceu e passou a habitar neles, ocorreu uma mudança radical. A partir daquele momento, nenhum dos discípulos ali presentes foi a mesma pessoa. O livro de Atos é um testemunho desse fato. Lemos sobre Estevão, primeiro mártir. Vemos Pedro, um homem corajoso e transformado. Vimos Paulo, antes conhecido como Saulo, deixando de matar os seguidores de Cristo para se tornar um deles e mostrando às pessoas como fazer para seguir o Salvador. Eles não estavam mais tímidos ou confusos. Agora eram pessoas corajosas, inspiradas e começaram a anunciar e viver o Evangelho de Jesus por meio do poder do Espírito Santo. Pense na grandeza que esse momento representou na vida dos discípulos. Uma multidão estava reunida. Pedro preparou um sermão poderoso e, quando ouviram as palavras dele, os que estavam presentes ficaram aflitos em seu coração. Perguntaram como deveria reagir. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos, capítulo 2, dos versos 37 ao 39.